Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 10 de junho de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faze uma arca de madeira. E naquelas tábuas escrevei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus chamou o seu servo Moisés para o monte, e ele ficou num período de 40 dias e 40 noites. Após a libertação do povo no Egito, Deus precisava discipular aquele povo. Deus precisava mostrar a lei, os 10 mandamentos, porque senão o povo não saberia o que é certo, o que é errado. Se Deus não instituísse os seus mandamentos, não teria como o povo viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo à vontade de Deus, de acordo aos seus preceitos. Então Deus pediu ao seu servo para subir. E esses 40 dias e 40 noites representam o tempo da purificação, da santificação, do preparo. Porque para receber algo grandioso de Deus, nós precisamos estar preparados. O Senhor Jesus também ficou 40 dias e 40 noites no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Após ele sair do deserto, ele começou o seu ministério com muita eficiência. Só que nós, o povo de Deus, nem sempre temos a paciência de esperar pelos processos. O deserto é desconfortável e doloroso. Nós não queremos estar no deserto. Nós queremos voar para a terra prometida sem passar pelo deserto. Temos que entender no reino de Deus que as coisas não são assim. Tem que cumprir os protocolos. Então, durante esse tempo, Moisés por cima do monte, falando com Deus, adorando a Deus, recebendo a visão de Deus para o ministério. O povo embaixo começou a adorar outros deuses. Isso representa a nossa impaciência. Eu já estou há 1, 2 anos na igreja. Há alguns meses eu não vejo nada, eu vou procurar outro caminho, eu vou dar o meu jeito. Um povo que viu Deus abrir o mar. Um povo que viu Deus lançar tantas pragas no Egito, inclusive a morte dos primogênitos, somente para salvá-los. Teve a coragem de se desviar por causa de uma demora de 40 dias. A impaciência, a ansiedade nos leva à ruína. Por isso é que a palavra do Senhor diz: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas. Precisamos descansar, precisamos confiar. E nessa do povo se desviar, fizeram um bezerro de ouro
começaram a adorar entidades espirituais do mal. E Moisés, ao descer, ficou indignado. Ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. A palavra do Senhor diz que ele pegou nas tábuas e ele quebrou diante dos olhos do povo. Quebrou, porque ele ficou irado. Ele ficou indignado com o pecado. O pecado do povo lhe fez pecar. É exatamente isso que o inimigo gosta. Uma bola de neve, uma desgraça atrás da outra. O povo já pecou e o servo de Deus também pecou por causa do povo. Mas o nosso Deus é um Deus tão zeloso que na palavra que nós lemos diz que Deus o instruiu a lisar 2 tábuas de pedra como as primeiras que haviam sido quebradas. Escreve as palavras que estavam nas primeiras, ou seja, Deus restaurou, Deus restituiu. Deus entendeu que não era a sua intenção destruir aquilo que ele havia preparado, mas ele não soube lidar com o pecado, com a ingratidão do povo. Como é que um povo que foi liberto pela mão forte do Senhor e viu tantos prodígios e maravilhas pode se desviar assim? Aquele que nunca viu a Deus, ok, um dia ele verá. Mas quem já viu a Deus não pode recuar. Quem já viu a Deus não pode olhar para trás como a mulher de Ló. Então Deus teve misericórdia dele e o visitou para que ele escrevesse novamente as tábuas da lei que haviam sido quebradas. E ele assim o fez. Isso mostra o zelo de Deus, o cuidado de Deus e como é que Deus ele nos entende. Porque Deus ele sonda as profundezas da nossa alma. Podemos até esconder para o homem, mas para Deus nada está oculto. O nosso Deus conhece o profundo e o escondido. Há muitas coisas que nós também perdemos por causa da ira, por causa do pecado, por causa da desobediência e muitos motivos. Mas Deus hoje, por intermédio do Espírito Santo, fala aos nossos corações que Ele pode restaurar, que Ele pode renovar, que Ele pode transformar. Deus pode transformar porque Ele é Deus, porque Ele é a graça, porque a sua misericórdia dura para todo sempre, porque nós não temos outro único Deus que nós louvamos, adoramos. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, e hoje a sua graça e misericórdia vai nos alcançar. Talvez Deus nos dê uma missão. Talvez Deus nos mostrou um caminho. E nós, por diversos motivos, não cumprimos na íntegra. Desviamos em algum momento, colocamos o nosso achismo acima de tudo. Na verdade, nós até sabíamos o caminho,
mas tentamos dar o nosso jeitinho. Tentamos fazer de acordo com aquilo o nosso entendimento. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos inclinar no nosso entendimento, porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é santo e não há outro. Só o Senhor é Deus. E Ele sabe de todas as coisas. Deus nos deu uma missão e nós chegamos lá. Deus, eu não vou continuar. Não vou porque tem esse problema e tem esse problema e tem aquele problema. E porque o fulano falou e disse aquilo. Deus deu as tábuas dos mandamentos da lei de Deus e Moisés chegou todo irado. Pá, quebra. Nós também temos quebrado muita coisa que Deus tem colocado do nosso lado e ainda temos uma justificação plausível. Não, Deus, eu não vou orar por ele porque ele não quer se converter. Porque ele é teimoso. E porque isso e porque aquilo. Não, eu já não faço porque fulano não colaborou. E cicrano não me apoiou. Quando Deus nos dá uma orientação é para dizer sim e amém. Obediência a Deus, Ele sabe o que faz. Deus, Ele trata com cada um de nós. Não vamos quebrar a aliança. Não vamos desobedecer a Deus, fazer do nosso jeito, da nossa maneira, porque não vai funcionar. O jeito certo é o jeito de Deus. Arremande é o jeito certo. Arremande é que eu vou andar. Arremande é que eu vou falar. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Hoje Deus vai ministrar em muitos corações que quase destruíram tudo, colocaram tudo a perder. Hoje Deus vai refazer. Arremande, Deus, te louvamos. Ó Deus, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Porque tu és bom, ó Deus, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Ó Deus, a tua misericórdia é de geração em geração. Desde a antiguidade o Senhor é Deus e não há outro. Desde a antiguidade de Deus o teu nome está acima de todo nome. Porque foi o Senhor que criou os céus e a terra. Arriba Deus e tudo que neles há. Arriba Deus, exaltado seja o teu santo e bendito nome. Glorificado Deus, Deus da nossa vida e da nossa salvação. Arriba Pai. Queremos clamar por misericórdia. Ó Deus, porque somos tão insensatos. Ó Deus, somos tão incrédulos. Deus, mas nós... Ó Deus, nós conhecemos a Tua palavra. E a Tua palavra, Deus, é a verdade. E ela diz que é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Arriba Deus, purifica-nos, santifica-nos. Arriba Deus, lava-nos no precioso sangue do Cordeiro. Ó Deus, tantas coisas nós destruímos. Tantas coisas, ó Deus, colocamos a perder. Arriba Deus, tantas coisas foram jogadas para o alto. Por causa, Deus, das emoções. Por causa, Deus, da razão, por causa das opiniões. Ou simplesmente, Deus, porque não conseguimos suportar o processo.
Ó Deus, esperar o tempo determinado. A tua palavra diz, ó Deus, que há um tempo determinado debaixo dos céus. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Tempo de semear e tempo de colher. Ajuda-nos, ó Deus, a viver todos os tempos e todos os momentos. Não queremos, ó Deus, quebrar as tábuas da aliança. Não queremos, ó Deus, destruir as nossas vidas. Ó Deus, porque tudo sem Ti é nada. Deus, a vida sem Ti não existe. Deus, Tu és a nossa fonte. Tu és, ó Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Abrimos, ó Deus, a porta do nosso coração. Deus, reconhecendo que temos, ó Deus, feito aquilo que não Te agrada e clamamos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apague, ó Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, e ficaremos puros. Deus, lava-nos. Deus, lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Ó Deus, olha para nós nessa noite, com olhos, Deus, de graça e de misericórdia, por tudo aquilo, Deus, que foi destruído, por tudo aquilo, Deus, que foi roubado pelo inimigo. Deus, tudo que foi saqueado. Deus, as nossas bênçãos. Deus, dá-nos mais uma chance. Ó Deus, mais uma oportunidade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ó Senhor, Tu és o nosso socorro presente na hora da angústia. Ó Deus, na nossa angústia nós clamaremos a Ti. Deus, casamentos, negócios, sociedades, ministérios, completamente, ó Deus, destruídos. Ó Deus que restaura, ó Deus que renova, ó Deus que fortalece. Pai, faça, Deus, tudo novo. Restaura, Deus, o que se quebrou. Renova, Deus, tudo aquilo que precisa, Pai, do renovo. Ó Deus, levanta os caídos, os abatidos. Deus, levanta, para que o Teu nome, ó Deus, seja exaltado e glorificado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, não é o fim. Não é o fim. Deus ainda tem uma porção. Deus ainda tem. Promessa, Deus ainda tem milagre. Deus, esconda-nos debaixo da Tua sombra. Ó Deus, ensina-nos a obedecer, andar no caminho reto. Ó Deus, e a fazer a Tua vontade. Que tudo aquilo que se quebrou, ó Deus, não importa o motivo, que o Senhor venha restaurar pela misericórdia, no poderoso nome de Jesus Cristo. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém.